Glória a Deus, aleluias. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje estaremos meditando na palavra do Senhor, que se encontra em Marcos, capítulo 5, versos 27 e 28. Amém? Que diz assim: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Aleluia. Esta é uma palavra que vem nos trazer hoje a fé, né? Porque a fé, ela vem de ouvir a palavra do Senhor. Aqui fala, ouvindo falar de Jesus. Essa mulher, ela sofria, né, de um fluxo de sangue. Hoje vamos dizer assim, uma hemorragia. E há 12 anos ela tinha essa enfermidade. Ela perdeu tudo que ela tinha. Um exemplo, se ela tivesse algumas casas, fazendas, ela perdeu tudo, né? Tentando ali o tratamento humano, né? Procurando a medicina humana ali, naquela época, né? Vamos dizer assim. Mas nada resolveu o seu problema. Nada ali curou a sua enfermidade. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, quer dizer que ela ouviu. A fé, ela vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus, ela é a própria palavra que se manifestou, né, neste tempo, né, o tempo da graça, que ele morreu por nós, ele ali veio revelar a palavra, né? Veio revelar os mandamentos, porque já ninguém mais cumpria a lei. E a lei, ela estava enferma porque a lei, ela não tinha o amor. E o maior dom é o dom do amor. Então, ela ouvindo falar de Jesus, alguém ali falou para ela dos milagres, dos prodígios, dos sinais que Jesus fazia. E ela, ouvindo, ela pensou consigo, penso eu vou atrás da minha bênção. A minha bênção, ela veio até Jesus. Então, hoje, muitas vezes a gente quer algo, né? Mas nós não nos esforçamos para chegar até Jesus. E como que nós vamos nos aproximar de Jesus? É tendo fé. É ali acreditando no Senhor, porque aquele que não fala que tem fé, mas não crê, tem dúvida se o Senhor existe, não agrada o Senhor. Porque a dúvida, o Senhor não opera na dúvida, a gente tem que ter fé no Senhor. Às vezes a pessoa ali está tão triste, tão abatido, querendo uma providência, uma cura, algo das mãos do Senhor. Então nós devemos o quê? Pedir ao Senhor, orar, pedir as providências do Senhor. Muitos não querem mais se humilhar, não querem mais se reconhecer que precisam melhorar, que precisa buscar o dono da bênção, porque muitas pessoas querem Jesus somente quando está nas lutas, quando está na abundância, não quer saber de Jesus. E nós não devemos fazer assim. Nós devemos ser fiéis na luta, na bonança, na falta, em tudo. Porque tantos que recebem a bênção do Senhor e vai embora e já não quer mais a sua salvação. Porque a salvação, ela é individual. Mas a salvação é o bem mais precioso que o ser humano pode ter. Podemos ver que na palavra do Senhor fala, né? Que dinheiro, ouro, prata não compra a salvação. A salvação ela é de graça e o Senhor não faz acepção de pessoas, porque o Senhor morreu na cruz para que todos nós venhamos a ser salvos. Mas o que nos distancia de Deus é o pecado. O pecado, ele fede as narinas do Senhor. E ali somos desconstituídos de estarmos na presença de Deus porque estamos no pecado. O Senhor, ele quer um povo
lavado, remido e de boas obras. Um povo que não se contamina com o pecado. Uma noiva pura. Nós sabemos que tudo que nós passamos tem um propósito de Deus. Então, ali voltando para a palavra que diz assim: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Às vezes tem tantos obstáculos que quer nos impedir de nós chegarmos a Jesus, né? Vamos colocar esses obstáculos como se fosse uma multidão, né? Tantas coisas ali querendo nos impedir de chegarmos a Jesus, e uma só nos basta, que é buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Quantos têm perdido tempo ali na prostituição, no álcool, nas drogas, em tantas coisas que agrada somente a carne, só os desejos do mundo. Mas e sua vida para com Deus? Se Deus pedir a tua alma, o teu fôlego de vida, Deus tirar agora, para onde vai a sua alma? Ou é céu ou inferno? Muitos falam, tem o purgatório, eu vou sofrer um pouquinho lá, depois eu vou para o céu. Isso não existe. Hoje nós temos a escolha. Escolha Jesus. Escolha a sua salvação, porque a salvação, ela não é comprada com ouro nem prata. A sua salvação, ela é de graça. Você não vai pagar nada no sentido de bens financeiros, de graça. Mas o que o Senhor quer de ti é a sua obediência. É a santificação do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. Pois nós somos templo e morada do Espírito Santo, e sem santificação ninguém verá o Senhor. Porque nós não somos de nós mesmos, mas somos do Senhor. A nossa alma tem sede de Deus. A nossa alma almeja estar com o Senhor. Mas se nós não fizermos a vontade do Senhor, se nós não estivermos enquadrados na palavra do Senhor, de maneira nenhuma nós podemos entrar na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é o lugar que o Senhor foi nos preparar. Ele foi, ele morreu, mas ele disse, antes de morrer, eu vou para o meu Pai, para que ele vos envie o Consolador. E aonde eu estarei, vós também estarás, se nós formos fiéis. O Consolador é o Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo do Senhor, ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele que nos toca para que nós venhamos deixar algo que não agrada a Deus. Algo ali que possa prejudicar a nossa vida espiritual. Porque o Senhor, ele não quer nos dividir para o mundo. Mas o Senhor, ele tem ciúme de nós, porque nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. O Senhor parou tudo o que ele estava fazendo ali no céu. E ele criou o homem, formou do pó, da terra. Formou Adão e depois da costela do Adão, formou Eva. Então, nós somos ali importantes para Deus, porque somos criaturas feitas por Deus. Nós somos a criatura e o Senhor Deus é o nosso Criador. E ali o Senhor, ele fez uma escolha ali, né? De entregar o seu próprio Filho, unigênito, para morrer por nós, pecadores, tão fracos, falhos, né? Sabemos que deste mundo nós não vamos levar nada. Nós podemos ter muitas riquezas, mas nu nós nascemos e nu nós vamos voltar. Nada desse mundo nós podemos levar conosco. Então nós devemos a cada dia refletir que a nossa salvação está mais próxima do que quando nós aceitamos Jesus. Jesus, ele vem buscar um povo lavado, remido de boas obras, que não se contamina com o mundo e nem vive para o mundo.
mas antes abomina as práticas do mundo, vivendo em santificação, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. A fé que essa mulher vem nesta palavra nos relatar é muito grande, meus irmãos e irmãs, porque ela ouviu e ali ela não somente ouviu de entrar no ouvido e sair do outro, mas ela ouviu e guardou no seu coração. Creio que ela pensou consigo: eu vou atrás da minha bênção. Então ela chegou-se até Jesus, mesmo tendo tantos obstáculos, tantas coisas, tantos impedimentos, né? Porque era uma multidão muito grande. Não era assim uma pessoa ou duas seguindo o mestre. Era uma multidão muito grande. Ela naquela situação, creio eu que ela poderia estar fraca, né? Porque esse fluxo de sangue, essa hemorragia, ela deixa ali, querendo ou não, a mulher fraca. Creio eu que ela poderia estar fraca. Mas ela creu nas palavras que ela ouviu falando de Jesus, que ele cura, que ele liberta, que ele transforma, que ele é o Salvador, que ele é o Rei dos judeus. Jesus veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Então Jesus, ele veio para os gentios, que somos nós, para todos nós. A salvação, ela é para todos. Não é porque a pessoa tem ali algum status que a salvação não é para ele, ou porque a pessoa ali é simplesinha, não tem nenhum lugar onde morar, que a salvação não é para ela. A salvação é para todos, né? E entre a multidão tocou na sua veste. Porque a fé não é somente você crer. Um exemplo, eu creio, eu tenho fé. Mas você também tem que colocar em ação a fé. E ela colocou a fé dela em ação. Ela tocou nas vestes do Senhor, ela chamou a atenção do Senhor, ela se esforçou. Não foi uma fé vã. Porque a fé sem obras, ela é morta. E a obra sem a fé é morta também. E sem fé nós não agradamos a Deus. Então, ela tocou. Ela, com toda a sua fé, ela tocou nas vestes do Senhor. E ela não tocou duvidando, porque se duvidamos, o Senhor não trabalha na dúvida. Se nós duvidarmos, o Senhor não vai nos entregar a benção. Ela tocou com tanta fé que no momento que ela tocou, aqui diz assim, ó, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então ela tocou ali nas vestes do Senhor, crendo na sua bênção, no seu milagre. De todo o coração. Uma fé viva. Assim como Abraão teve fé, ela também teve aquela fé viva. Nós temos que pedir para que o Senhor venha acrescentar a nossa fé e tirar toda a dúvida do nosso coração. Porque muitas vezes o que nos impede de receber uma bênção do Senhor é a nossa incredulidade. Nós precisamos pedir para que o Senhor venha trabalhar na nossa incredulidade, tirar toda a incredulidade do nosso coração e aumentar a nossa fé. Porque mesmo que nós olhamos pelos olhos humanos e nós não vemos mudança nenhuma na situação, nós não vemos melhoras em nada na situação, nós temos que olhar com os olhos espirituais. Mesmo que tudo parece que vai dar errado, nós temos que olhar pelos olhos espirituais, os olhos da fé. Vai dar tudo certo. Jesus vai na frente, Jesus está comigo, Jesus peleja por mim. Porque as batalhas espirituais não somos nós que vamos pelejar contra Satanás, não. Nós não podemos pelejar contra Satanás, nós não temos poder ali com nossa própria força, com nosso próprio braço, de batalhar contra Satanás. Mas é o Senhor que peleja por nós. É o Senhor que vai na batalha. Assim como Israel, né, orava ali ao Senhor, clamava ao Senhor para saber se eles iriam, para aquela batalha iriam ganhar, querendo saber se Deus era com eles, assim a gente tem que ser. Senhor, o Senhor está comigo, porque a gente não pode nada. Mas se Deus estiver conosco, se Deus falar, eu sou contigo, não temas, por que nós devemos temer? Lázaro,
ele ficou, se eu não estiver errada, foi 4 dias, né? Ele morreu, ficou 4 dias ali naquela sepultura. E o que o Senhor Jesus falou? Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu para fora. E ele estava vivo, ele ressuscitou. Jesus, ele tem o poder de aumentar os nossos dias sobre a face dessa terra, assim como o Senhor tem poder de diminuir. Porque se nós ali não ouvirmos a palavra do Senhor, não queremos nos aproximar do nosso Criador, nós vamos perecer. Não é verdade? Cada um de nós temos o nosso livre-arbítrio. Seja assim, no sentido, se você querer servir a Deus, você pode. Se você não querer, Deus não vai te obrigar. Mas tudo que o ser humano plantar, ele vai colher. Tudo que o ser humano fizer o intermédio do seu corpo, seja bom ou seja mal, ele vai colher. E o salário do pecado é a morte e a morte eterna. E aquele que apaga todo o pecado, que lava as nossas vestes espirituais, para que as nossas vestes espirituais não venham a ter uma manchinha sequer, é Jesus. É o sangue de Jesus. Porque o Senhor derramou o seu sangue para, ali na cruz do Calvário, até a última gota, para que nós venhamos a ser purificados por este sangue. E para nós termos o perdão dos nossos pecados, nós precisamos aceitar a quem? A Jesus. Jesus é o único intermediador do ser humano a Deus. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Só Jesus pode te salvar. Só Jesus pode me salvar. Só Jesus pode salvar nós todos. Então nós devemos se achegar a Jesus, aceitar Ele como Salvador de nossas almas. Porque a partir do momento que aceitamos a Jesus, o nosso nome é escrito no livro da vida. E no céu é feita grande festa, os anjos festejam que um pecador que estava perdido se arrependeu e aceitou Jesus. E agora ele não está mais perdido, porque ele está ali com o seu nome escrito no livro da vida. Ele aceitou o Salvador, que foi Jesus, que é o nosso Criador. E João fala, eu e o Pai somos um. Jesus, ele nos ama. Jesus, ele não tem prazer de lançar o ser humano no inferno, nem Deus tem. Porque foi criação de Deus. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Ele nos formou, ele nos conhece desde o ventre de nossas mães, desde onde nós sermos gerados, o Senhor já nos conhecia. Então o Senhor, ele não tem prazer na morte do ser humano sem Deus, sem aceitar Jesus, não tem prazer. Agora o Senhor, ele tem prazer na morte dos seus santos, aqueles que servem a ele, porque vai pular dessa vida para ali a Nova Jerusalém, para viver com o seu Criador. O santo, aquele que vive conforme a vontade de Deus e morre nessa terra, não morre, mas salta para a glória. No sentido assim, que aqui nós passamos muitas tribulações, aflições e tantas coisas, mas quando nós morremos com Cristo, nós vamos para a glória, nós vamos ali ter o nosso corpo transformado, né, em um corpo de glória. Lá nós não vamos sentir fome, lá nós não vamos chorar, porque o Senhor vai nos consolar. Agora aqui nós choramos, nós passamos dores, tantas pelejas, podemos ter enfermidades aqui, mas lá na glória nós não vamos ter. Então aqui é como o Senhor falou, né? No mundo tereis aflições. Nós estamos no mundo e o mundo já é do maligno, mas nós não fazemos parte desse mundo. Nós estamos aqui somente de passagem. O mundo passa e as suas concupiscências passam, mas a palavra do Senhor não passará, porque a palavra do Senhor é o firmamento de tudo. A palavra do Senhor está sobre tudo. A palavra do Senhor, ela vai se cumprir. E está se cumprindo a cada dia. Voltando aqui, fala assim, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei.
A fé é algo que muitas vezes nós vacilamos, estamos inconstantes, mas temos que orar, fazer campanha para o Senhor aumentar a nossa fé, não desistir, mas se esforçar, porque o reino de Deus é ganho por esforço. É se dedicando dia após dia, momento após momento, segundo após segundo, porque o nosso inimigo ele está ao nosso derredor, bramando, rugindo, feito um leão, procurando quem ele possa tragar. Satanás, se ele pudesse se arrepender, ele teria se arrependido já. Mas ele já foi julgado. E ele não tem mais direito à salvação, porque ele quis fazer o seu trono acima do trono de Deus. Então o Senhor lançou ele fora do céu. Ele teve a soberba e ele quis ser mais do que Deus. E quem pode ser mais do que Deus? Ninguém. Deus é santo, 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 santo. Então o Senhor lançou ele fora e deu um reino para ele, que é o inferno. Então nós devemos a cada dia pensar, a nossa alma, ela é eterna. Nesse mundo tudo vai se passar. Porque assim como na época de Noé tudo foi destruído em água, esse mundo vai ser destruído em fogo. Mas a nossa alma só vai ter ali o descanso se nós estivermos com Jesus, se nós subirmos e formos morar na Nova Jerusalém. Agora, no inferno é tormento. Na Bíblia, o Senhor Jesus nos alertou mais sobre o inferno do que sobre o céu, para que as pessoas viessem se alertar que o inferno é real, existe, e aquele que está em pecado morre sem aceitar Jesus, morre sem se consertar, o desviado vai para o inferno. Porque após a morte, segue-se o juízo, ou é céu ou inferno. E na Bíblia também fala sobre a porta larga e a porta estreita. Para o homem se salvar é impossível, mas para Deus nada é impossível, porque nós, quando ali nós se humilhamos, nós reconhecemos que somos fracos, que precisamos melhorar, o Senhor ele vai nos moldando, assim como o Senhor ali deu na Bíblia, né? Este exemplo ali daquela pessoa que mexe ali fazendo potes, né? Ali com barro, tudo, o Senhor ele vai nos moldando. Aí o Senhor nos molda, faz aquele pote conforme o querer dele, porque na palavra do Senhor fala que teria vários, no sentido jarros, né? Ou jarros ou potes, não me lembro a palavra ao certo, mas uns seria ali para ser usados para o Senhor e outros ali seria no sentido que não estão preparados, porque estão no pecado. Então nós devemos a cada dia nos refletir, porque hoje nós estamos vivos, mas o amanhã não pertence a nós. Daqui 2 minutos, 1 minuto, nós não sabemos. Devemos sim a cada dia pedir para que o Senhor venha criar em nós um coração reto, um coração temente, um coração fiel, um coração que busque a Ele de todo o coração, de toda a sinceridade. Porque Deus, Ele sonda o mais profundo e o escondido do ser humano. Nós não podemos mentir para Deus, não podemos enganar ao nosso Criador que nos conhece desde o ventre de nossas mães. Aqui voltando na palavra fala assim depois, né? E logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. A fé dessa mulher foi tão grande. Ela ouviu a palavra, ouviu sobre o Salvador, ela foi atrás da sua bênção. Às vezes ela tinha alguma coisa ali, né? Tantas preocupações, tantas coisas. Às vezes até Satanás lançou na mente dela, para que você vai atrás, né, de Jesus?
você não foi curada, você não vai ser mais curada não. Mas ela venceu essas batalhas todas, seja espiritual, seja aquela multidão que estava em volta do mestre. Ela venceu todas essas batalhas para se achegar a Jesus, para tocar nas suas vestes, para chamar a atenção do mestre para ela. Como que nós podemos chamar a atenção de Jesus? Deixando o pecado, deixando tudo o que não agrada a Deus, vivendo em santidade. A santidade é algo muito importante na vida do cristão. A santidade é vestes, sim, a irmã usar saia abaixo do joelho, não usar roupa colada, apertada de tal maneira ali que venha mostrar coisas que não deve, roupa transparente. A irmã não pode cortar o seu cabelo, porque o seu cabelo foi lhe dado em lugar do véu. E ali está o poderio, né, do Senhor. Então, a santidade, ela é por fora e por dentro. Nós não podemos ter mágoa do nosso irmão, raiva, ódio, mas nós devemos a cada dia nos compadecer daqueles que nos perseguem, amar os que nos perseguem, orar pelos que nos caluniam, fazer o bem àqueles que nos fazem mal. Porque se nós amarmos somente aqueles que nos amam, qual galardão nós vamos ter? Nenhum. Nós temos que amar aqueles que nos perseguem. Nós temos que orar pelos que nos perseguem para que o Evangelho de Cristo, para que o Senhor venha tocar neles, venha tocar em seus corações, para que eles ali venham, enquanto eles estão vivos, aceitar Jesus e viver na luz, porque aqueles que nos perseguem, que estão em trevas, eles não têm a luz e eles não sabem o que fazem. Mas nós não podemos revidar o mal com o mal. Mas nós devemos revidar o mal com o bem. É uma palavra assim que muitos falam, mas é muito difícil. Não é fácil. Jesus falou que não seria fácil. Então vamos batalhar, vamos se esforçar, vamos ter fé, porque tudo vai passar. As aflições desse mundo, as dificuldades. Mas uma coisa não vai passar, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela se renova dia após dia. Então venhamos a nos renovar cada dia na presença do Senhor. Aquele que não tinha força para jejuar, peça força ao Senhor. Jejue, ore, busca a vontade de Deus, busca a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes nós não entendemos o trabalhar do Senhor na nossa vida, mas nós temos que confiar. Nós temos que entregar. Senhor, eu entrego o meu corpo, a minha alma, o meu espírito nas vossas mãos. Faça de mim a vossa vontade. Tira de mim, Senhor, toda ansiedade, todo medo, toda timidez. Me ensina a pregoar o vosso evangelho. Derrama, Senhor, sobre mim a ousadia do vosso Espírito Santo. Que não venha ser eu, mas venha ser o Espírito Santo a conduzir as palavras nos meus lábios. Porque a sabedoria de Deus, ela não é comprada com ouro, não é comprada com prata, não é uma coisa que você chega numa livraria e eu quero comprar a sabedoria de Deus. Não. A sabedoria de Deus, o Senhor derrama naqueles que estão em santidade, para fazer a obra do Senhor, não para se achar ou se mostrar alguma coisa. Porque o mesmo Deus que pode ali exaltar, ele também pode tirar, né? No sentido assim, permitir que a pessoa venha, como que eu vou explicar? Como a pessoa está se achando muito, está assim ensoberbecendo, Deus pode abater. Então, tudo que nós venhamos a fazer para o Senhor é com amor, não com soberba, orgulho, vanglória, não se achando uns melhores do que os outros, mas ali colocando o nosso irmão, a nossa irmã superiores a nós. Amém? E vamos meditar nesta palavra. Sabemos que hoje os dias estão tão difíceis, tantas coisas tristes acontecendo, mas não vamos nos corromper com as coisas deste mundo, mas vamos nos santificar para o Senhor.
porque não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. E se Cristo vive em nós, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E o que passou, passou e tudo se fez novo. Aleluias.